Então aqui, ó, é uma parte do cálculo que é mais utilizada lá durante a operação do molde na injetora, né? O projetista ele não utiliza muito esses cálculos aqui na hora de projetar um canal. Mas eu acho importante ter conhecimento do que ocorre lá na máquina para eventuais problemas que ocorrem durante a injeção da peça, né? O projetista de canais ele pode eventualmente a precisar fazer alguma correção, modificação no canal depois do molde pronto. E é bom ele entender um pouco das informações de máquina para entender melhor a parte de cálculos, né? De repente uma peça não está boa e o projetista ele pode ajudar a identificar qual é o problema. Então, baseado nesses cálculos aqui é agora que a gente vai ver. Então, lá na máquina injetora existe o êmbolo de intensificação, né? Então, tem o êmbolo de injeção, né? Tem uma parte do êmbolo de injeção aqui, e tem a parte do êmbolo de intensificação. Então, na máquina, né, tem os cilindros acumuladores com nitrogênio, que eles vão dar mais pressão no sistema, né? Então, a gente sabe que o sistema hidráulico da máquina, ele trabalha 140 bars de pressão, né? Mas durante a operação, né, esse sistema é compartilhado na máquina. A gente calcula para efeito de cálculo que a máquina trabalha lá com 120 bar de pressão, né? Então existe a pressão multiplicada, né, que é do dos acumuladores aqui. Então essa pressão ela chega até 300, 350 bar, depende um pouco da máquina, né? Então, durante o processo lá, o processista, o operador da injetora, ele faz essa regulagem com base nisso. Então, num projeto de canal, a gente não entra com essas informações. Mas é bom a gente saber como é que faz. Então, vamos ver aqui como é que faz os cálculos, né? Então, eu tenho aqui a força de injeção. Primeiro cálculo aqui, força de injeção vai ser pressão de multiplicação vezes área do êmbolo do cilindro multiplicador. Então, seria aqui a pressão de multiplicação seria a pressão do nitrogênio vezes a área do êmbolo. Cada máquina tem seu êmbolo, que é isso aqui. Então, essa informação vai estar lá no manual da máquina. Então, se você quiser calcular, você tem que pedir essa informação para a fundição. A gente não tem essa informação. Mas aqui eu tenho algumas medidas padrões que eu tirei de alguns manuais de máquina. Então, aqui, ó, força de injeção, né? Essa força de injeção aqui é a força que vem aqui do pistão da máquina, a força que vem desse sistema da máquina aqui, desse cilindro aqui com a pressão do nitrogênio, vem uma força. Então a gente calcula essa força aqui. Então, para calcular essa força aqui, vai ser pressão multiplicada vezes a área do êmbolo. Então, essa força vai ser, vamos botar aqui, ó. Vamos supor que seja 300 bar de pressão vezes a área do êmbolo. Então, nossa máquina de 300 tem quase 104 centímetros de área. Quanto que é isso aqui? Só deixa eu ver se esse cálculo não está não tá atrapalhando a minha imagem da câmera aqui, né? Não está. Então, 300 vezes 104, opa, 300 vezes 104 vai dar 31.200. 31.200 kgf. 31.000 quilos de força. Vou escrever aqui, ó, força de injeção. Força de injeção. Vou mudar aqui para uma cor vermelha. Então, essa seria a minha força de injeção da máquina. Tem também nos manuais da máquina a força de injeção máxima. Então, uma máquina de 300 deve ser
próximo disso. Nós estamos calculando aqui máximo. Vamos aqui agora encontrar a nossa pressão específica. Nossa pressão específica vai ser força de injeção igual aqui. Pressão específica vai ser força de injeção dividido pela área de pistão de injeção. Então, vai ser a minha força de injeção, 31.200, dividido pela minha área do pistão. Nós trabalhamos com pistão de 50, né? Então, nessa planilha aqui eu consigo ver a área do pistão de 50, ó. Área do pistão, 19,6. Aqui nessa planilha tá milímetros. Aqui é centímetros, né? Essa planilha aqui, ela tá errada aqui. Centímetros. Mas eu posso conferir no software aqui, né? Então, aqui é meu pistão de 50. Vou medir aqui, ó. Raio. Deixa eu medir aqui. Pistão de 50, raio de 25. Ok. Vou medir a área. Então, a área aqui, ó, tem 1963. Então, convertendo para centímetros, é isso aqui, 19,6 de área em centímetros quadrados. Então, aqui onde a gente estava calculando, eu pego a minha área em centímetros, 19,3. 19,6. Desculpa, 19,6. Vai ser igual minha pressão específica calculadora. Não tá na frente, né? Beleza. 31.200 kgf, quilogramas força por centímetro quadrado, dividido por 19,6. Então, vai dar uma pressão específica muito grande. 1.592 quase. 1.592 bar. Opa. Deletei tudo. Aqui é bar. Não quero que fique a minha tela, minha câmera atrapalhando os cálculos aqui. Então deu uma pressão específica muito grande. Vai ter que reduzir essa pressão de multiplicação aqui. 1.500. Vamos calcular com 200 aqui, então. Vamos mudar aqui para 200. 200 vezes 104. Opa. Tem muita calculadora aberta aqui já. Deixa eu fechar essas calculadoras aqui. Então, 200 vezes 104 vai dar uma força de injeção de 20.800. 20.800. 20.800 dividido pela minha área do pistão de injeção, calculadora, 20.800 dividido pela minha área 19,6 vai dar 1.061. Então, chegamos dentro do que a gente queria de pressão específica. E a minha força de abertura é igual pressão específica vezes área projetada. Então, a minha pressão específica, 1.061, vezes a minha área projetada, que é essa área que a gente desenhou e calculou, uma área de 271, né? Vamos medir novamente.
Medir a área. Opa. 271. Muito bem. Vezes 271 igual. Pega a calculadora. 1061 vezes 271. 1061 bar. 1061 bar vezes 271 de área. Deu 287.531. Aqui, quilogramas força. Quilogramas força por centímetro quadrado. Aqui é kgf por centímetro quadrado. Então, a máquina de 300, né? Nós tínhamos calculado antes com 1000, que calculamos um pouco maior, né? Devido a essa pressão de 200. Então, pode colocar uma pressão menor aqui. Então, é essa parte dos cálculos mais utilizadas lá na fundição. Mais um projetista de canal, é bom saber da onde que surge, né, tudo isso. Então é uma informação muito importante para poder entender tudo isso aqui, né? A minha força de injeção vai gerar, com a minha área de êmbolo, vai gerar uma pressão específica, todo o interior da cavidade, que com essa pressão específica vezes a minha área projetada, vai resultar numa força de abertura do molde. Então, força de injeção vai se transformar numa pressão específica com o diâmetro do pistão. A minha pressão específica com a área projetada vai tender o molde a abrir. Então, a máquina precisa ter mais força para manter o molde fechado do que toda essa força de abertura que o molde vai tentar fazer. Ok? Acho que é bem tranquilo em entender isso. Qualquer dúvida a gente pode fazer aulas extras sobre isso. Tranquilo, né? Beleza.